Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: para ter dias felizes e paz no coração, confie em Jesus e viva conforme a sabedoria da palavra de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tudo nessa vida, quando nós vamos trabalhar ou quando nós vamos nos capacitar, nós acabamos estudando sobre e aprendendo com outras pessoas que sabem como fazer aquilo que nós desejamos. Então existem cursos, existem faculdades, existem livros, existem diversas coisas que nos auxiliam para que nós possamos encontrar o sucesso e a excelência nas coisas quais nós fazemos. Mas curiosamente, sobre a nossa vida, não existe isso. A gente nasce, cresce e aprende com os próprios erros, como se não tivesse um único lugar ou um único ponto que pudesse nos garantir o sucesso ou a excelência das coisas que nós fazemos. Então, baseado nas coisas que nós gostamos e imaginamos, nós começamos a construir a nossa vida diante de um monte de crendices, das coisas que nós achamos, das coisas que nós gostaríamos que fosse, mas no fundo, nem tudo aquilo que nós acreditamos é verdade e nem tudo aquilo se reflete em bênção. E os nossos sentimentos? Na maior parte do tempo estão descontrolados. Sentimos felicidades, depois tristezas, daqui a um pouco não estamos sentindo nada. Para nos alegrar, precisamos beber, precisamos de outras coisas. Para dormir, vai um remédio. E a gente sempre cria uma solução do mundo para tentar resolver um problema que ele é espiritual. Então a felicidade é a conquista que eu vou ter, é o amor que eu vou encontrar, é o filho que eu vou segurar, é a prosperidade, é a casa grande. Então isso é a felicidade. Paz é quando todo mundo que eu não gosto vive longe ou morre ou acontece alguma coisa ruim. Então a gente pauta pelos acontecimentos do mundo o que pode ou não acontecer dentro de nós. Tá, e se não acontecer nada disso que eu imaginei? Eu vou morrer triste? Eu vou morrer infeliz? Não existe espaço para nada quando eu tento governar a minha vida. Mas assim, como uma pessoa sem experiência realizando um trabalho, é a nossa vida quando nós tentamos viver sem a sabedoria de Deus. É exatamente a mesma coisa. Você se consultaria com um médico que nunca fez medicina? Você colocaria o seu carro para arrumar em uma pessoa que ela nunca mexeu em nenhum carro e nem nada, mas ela tem boas opiniões sobre, ela sabe a marca dos carros? Claro que não, nós jamais iríamos confiar a nossa vida a pessoas assim, nem as nossas posses. Mas, estranhamente, quando é relacionado às coisas que nós escolhemos para a nossa vida, como o marido, como a esposa, como a pessoa que você se vai se relacionar, como os amigos, a gente não leva em consideração nada disso. Você confia nas pessoas, os seus segredos, aquilo que te machuca, aquilo que te chateia. E lá na frente essa pessoa ela vai usar tudo isso contra você. E quem que é o culpado? Quando falta sabedoria na nossa vida, falta tudo. E a sabedoria ela só pode ser encontrada em um único lugar. Não existe atalhos e é na palavra de Deus. Só que eu ler a palavra de Deus sem a fé também não adianta nada. Então, tudo isso que nós encontramos na palavra de Deus é aquilo que nos dá segurança de poder entender o que o Espírito está nos orientando para fazer. Porque a fé é você dizer sim a obedecer ao Senhor. É justamente isso, não é nada além disso. Fé é obediência. Se a gente vai lá na palavra de Deus em Provérbios 23, versículo 15 a 20, a palavra do Senhor, ela diz assim: meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz.
Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Então esse é mais um provérbio de Salomão, ao qual ele está dizendo para nós sobre a sabedoria. Se tornar sábio, se permitir ser instruído por Deus. A diferença quando nós vemos Salomão falando da sabedoria é que Jesus era a sabedoria feita de carne, onde nós poderíamos ver a manifestação de Deus e as suas palavras. Porque antigamente as pessoas elas falavam influenciadas pelo Espírito Santo, mas Jesus era o próprio Espírito, a própria carne sendo revelada. E nós precisamos ter fé para que esse Espírito ele possa falar conosco. Esses dias atrás nós falamos sobre ser filhos de Deus. Então Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Muito feliz. Qual é o conselho que todos os dias nós damos? Leia a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus vai fazer em você? Número 1, aumentar a tua fé. Número 2, te tornar sábio. Número 3, se você obedecer, a sua vida ela vai se transformar, assim como os seus sentimentos. Então, além de Deus ficar feliz conosco, quando nós lemos a palavra e praticamos, quando nós conseguimos dar bons conselhos, baseado nas coisas que nós aprendemos com Ele, Ele fica muito feliz conosco. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Quando nós estamos pregando, quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos orientando segundo a palavra de Deus. Deus sente o que de nós? Orgulho. E você que sempre foi um fracassado, que sempre foi um desgosto, que ninguém nunca deu valor, que as pessoas sempre marginalizaram, julgaram. Deus tem orgulho de você toda vez que você fala aquilo que você aprendeu com Ele. O nosso valor não pode ser medido pelas pessoas. O nosso valor ele precisa ser medido pela palavra, por aquilo que Deus diz. E se Ele diz que Ele tem orgulho, todas as vezes que nós falamos com sabedoria, porque falamos inspirados pelo Espírito Santo e guiado pela palavra, nós aceitamos. Não tenha inveja dos pecadores. Eu vou traduzir a inveja numa palavra que fica muito mais fácil da gente entender. Não compare a sua vida com a vida de ninguém. Se você não comparar a sua vida, você nunca vai invejar, você nunca vai questionar, você nunca vai cair na tentação de querer achar se pessoa merece ou não merece, se é justo ou injusto. Então, se eu sei que as pessoas vivem desviadas de Deus, ainda que elas tenham muito, que elas tenham tudo que eu gostaria de ter, que eu acho que elas não têm nenhum tipo de punição agora e não sei o quê, isso só demonstra uma coisa, que eu não tenho sabedoria. Então, a partir do instante que eu começo a ter uma bagagem espiritual, que eu me torno adulto, e como que eu ganho bagagem? É lendo a Bíblia. Todos os dias, sem falhar, todos os dias. É ouvindo louvores, é ouvindo devocional, é frequentando a igreja, é evangelizando para que Deus veja que Ele pode ficar orgulhoso de nós. Então, eu paro de comparar a minha vida com a vida de outras pessoas, principalmente pessoas que eu não consigo ver Jesus na vida delas, que eu não encontro traços da palavra de Deus. Então, para mim, tudo aquilo que elas têm, tudo aquilo que elas falam, tudo aquilo que elas fazem é amaldiçoado. Porque se Deus não está lá para abençoar as coisas, é Ele quem torna pura todas as coisas. Eu não vou lá querer pôr o meu jugo de não é, se tem problema ou não tem.
Se é para evitar, eu evito. Se não é para comparar, eu não comparo. Eu não quero ter esse tipo de coisa. Entre o mundo e Jesus, eu prefiro Jesus, porque eu já vivi segundo o mundo. E o mundo só oferece morte como solução. Quantas vezes você já não pensou em tirar a própria vida? Quantas vezes você não pensou em desistir? Quantos dias você não fez algo e se arrependeu depois? Quando você vê, você já fez, como se você não tivesse o controle. Infelizmente, quando a gente não se arrepende, nós continuamos sendo escravos do pecado. E ontem nós descobrimos que Jesus tinha nos dado uma chave que abria todas as portas do conhecimento e da sabedoria. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. O que ele está descrevendo aqui? O temor ao Senhor, pensar no que Deus vai pensar sobre as coisas que nós fizermos. Respeitar a Deus. Temor é respeito. Basta apenas eu ler a palavra? Não, eu tenho que praticar. Basta apenas eu ter a sabedoria e saber aquilo que ela diz? Não, eu tenho que praticar. E eu tenho que fazer isso quando? Uma vez por semana? Não, todos os dias. Vida cheia do Espírito Santo é todos os dias. Não existe o dia que você não vai ser crente. Ai, no sábado eu não sou crente porque eu saio com as minhas amigas do mundo. E a tua vida vai continuar sendo a mesma coisa. Você sente que os teus sentimentos estão melhores, mas você continua colocando a esperança nas mesmas coisas sem valor. Você continua procurando a pessoa ideal nos lugares errados. É como se você descesse no inferno e quisesse encontrar Deus. Ah, eu tenho certeza que Deus vai estar aqui pregando no inferno, porque é muito melhor, né? Deixar o céu para ficar pregando no inferno, né? Todo mundo faria isso, né? Não tem lógica. Isso é falta de sabedoria. Então, nós vamos ler a palavra de Deus todos os dias. Vamos refletir sobre a nossa vida. E o que acontece a partir do momento que eu coloco isso em prática na minha vida? Que isso se torna o meu habitual, o meu normal. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Ontem nós falamos também sobre a esperança. E olha como a sabedoria garante que eu não perca a esperança e que eu tenha um futuro brilhante. Eu precisei fazer planos? Dizer o que eu ia ser ou não? Não. Eu precisei apenas estar lá, porque Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer o que tiver que fazer, eu só vou estar presente só. Ele abre o mar e falou, ó, caminha, e eu caminho, estamos juntos. É viver em eterna dependência do Senhor, sem perder a esperança e sem perder a paciência. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Já falei diversas vezes sobre nós voltarmos e refletirmos sobre as coisas que nós vivemos no passado, sobre as coisas que nós temos vivido hoje. Eu tenho que sempre olhar, se tem uma pessoa que não tem o mesmo comportamento que eu e eu encontro pontos em comum na vida dessa pessoa. Ah, chega no final de semana eu faço a mesma coisa que ela faz, saio e bebo a mesma coisa que ela bebe. Esquece. A conversão é mudança. Não tem como eu me converter uma parte e a outra parte ficar do mesmo jeito. Não tem jeito da gente curar as coisas pela metade. Ou a gente cura inteiro ou cura nada. Você imagina se quando Jesus encontrou Bartimeu, ele falasse assim, ó, vou curar um olho só. Só um só, porque é meia cura. Meia cura porque você não se converteu, você não acredita, você não tem fé direito. Deus jamais faria isso. Deus jamais daria nada pela metade, ou quebrado, ou estragado. Deus, ele dá as coisas perfeitas. Assim como ele espera o sacrifício perfeito melhor, é a mesma coisa que ele nos dá, sempre o melhor. Então, pense na sua maneira de viver. Não sou eu que estou dizendo isso não, está na palavra. Reflita sobre as coisas que você tem feito. Não ande, olha, não ande com quem, Senhor?
com gente que bebe demais. O problema aqui é beber? Não, é beber demais. Nem quem come demais. Tudo que é demais não é bom. Nem com quem usa droga, aqui não tem demais, tá? Aqui não tem quantidade segura pro errado. Não é não. Não é não. E no passado nós éramos essas pessoas que Deus não gostava que andava conosco. Mas hoje nós mudamos. Hoje nós não queremos mais isso para a nossa vida. Nós não queremos mais esses hábitos. Você gostaria que o teu filho fizesse as mesmas coisas que você faz? Se você não deseja para o teu filho, não é bom para você. Quando você atingir a sabedoria, quando você começar a ler a palavra, quando você passar lá no Novo Testamento e começar a ver Jesus, a sabedoria em carne, dizendo para você todas aquelas coisas, você vai se arrepender de tanta coisa da tua vida, de tanta escolha errada, de tanta coisa que você se deixou levar. Mas tudo bem, porque no final você vai ser curado e o arrependimento vai trazer vida para você. Então eu era uma pessoa que tinha depressão por viver totalmente apartado da palavra de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo, do amor, de tudo. E quando eu me aproximei da sabedoria, e quando eu comecei a ler a palavra, o que aconteceu? Provérbios 3, versículo 13 a 17. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois é melhor e mais proveitoso ser sábio do que ser rico. A sabedoria vale mais do que as joias. Ela é mais preciosa do que rubis. Tudo que a gente deseja não pode se comparar com ela. Com a mão direita, ela oferece uma vida longa. Com a esquerda, ela dá riqueza e honra. A sabedoria torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Então Salomão, ele fala demais sobre a sabedoria no começo de Provérbios, chamando a atenção para ela. E eu não consigo ver ele falar sobre a sabedoria como algo que eu possa conquistar sem Jesus. Porque a sabedoria sem a revelação de Deus e sem o poder de Deus, ela não vale nada. É como se fosse um filósofo, é como se fosse alguém que tem muito conhecimento, mas chega na hora de praticar na própria vida, não tem a inteligência emocional para traduzir aquele conhecimento em algo bom para a vida de alguém. Ele sabe falar demais sobre a vida de todas as pessoas, conhece todas as frases, conhece todas as citações, mas aquilo não se traduz para a vida. É a pessoa que aprendeu na prática e a pessoa que só estudou. Quem você iria confiar a sua vida? Em alguém que na prática consegue entregar o resultado ou alguém que tem todo o conhecimento, mas na prática não consegue fazer nada? Então nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que repetidamente nós fazemos. E o que aconteceu comigo, Gabriel, depois que eu adquiri a sabedoria de Deus? Feliz é a pessoa que acha sabedoria e consegue compreender as coisas. Então a pessoa triste se tornou feliz. Por quê? Porque eu encontrei a sabedoria. Quem é a sabedoria? Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus. E através da sabedoria o que eu ganhei? Compreensão. Porque por incompreender o passado e tudo que aconteceu nele, eu questionava e culpava as pessoas. Mas a sabedoria me deu compreensão para entender a razão de todas as coisas. E tudo se resume a uma coisa. Todo lugar que existe escuridão, existe a falta de Deus. Com a presença de Deus, todas essas coisas elas mudam. Pois é melhor e mais proveitoso ser sábio do que ser rico. E nós invertemos as coisas. Achamos que é melhor ser rico. Por isso que nós idealizamos as faculdades, por isso que nós idealizamos o trabalho, buscamos uma promoção, idealizamos, temos os nossos influencers, pessoas que nós olhamos a vida e de alguma coisa invejamos, comparamos a nossa vida desejando. Quando nós deveríamos estar buscando quem? A sabedoria. E a palavra diz que ela é muito mais proveitosa para a nossa vida do que ser rico. Porque a pessoa, mesmo sendo rica, ela pode sofrer.
ela pode tirar a própria vida. Ela pode fazer mal para as pessoas, ela pode viver em eterno sofrimento, depressão, angústia, ansiedade, todos aqueles sentimentos ruins. E no final você olhar um extrato cheio de dinheiro na tua conta, não vai substituir nenhum desses sentimentos. Pode entrar numa loja, comprar, entrar lá na rede social, tirar uma foto, marcar isso, e você ter uma ideia de que aquilo é bom, mas não é bom. Porque a bondade só existe junto ao Senhor, assim como a felicidade. Senão Deus não diria que a pessoa seria feliz por essas coisas. A sabedoria vale mais do que joias. Olha o valor de algo que está muitas vezes dentro da tua casa e que você não lê. A Bíblia, olha o valor, vale mais gratuitamente. Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, você pode ter tudo isso. Ela é mais preciosa do que rubis. Tudo que a gente deseja não pode se comparar com ela. Você só vai descobrir isso que eu estou falando no dia que você começar a ler. E o dia que você começar a ler, você não para mais. Você não para mais, porque a hora que você sentir a felicidade, que você sentir o amor, que você sentir a paz, que você sentir a esperança, que você for fazer qualquer coisa de trabalho, essas coisas, e ver que tudo é com uma clareza tão grande, sabe? Você se destaca não pelo conhecimento muitas vezes, porque você é estudado, letrado, nem nada, mas porque você tem uma disciplina que ela é invejável para as pessoas. É um relógio, sabe? É constante. Não tem dia bom e dia ruim, todo dia é dia. Você não perde um dia. Você não perde um dia. Às vezes a gente falta sabedoria para lidar alguns momentos, mas a gente já recalcula, já vê o comportamento, já pede desculpa, pede perdão, muda e já harmoniza o que tiver que fazer. Com a mão direita, ela oferece uma vida longa. Com a esquerda, ela dá riqueza e honra. Olha que no final, a própria sabedoria, ela acaba nos garantindo tudo aquilo que nós gostaríamos de ter. Só que nós invertemos. A gente quer ser rico, mas quer ser um tolo. E aí nós acabamos sendo enganados em todos os relacionamentos que a gente tem. E aí acho que a culpa é dos outros. Ao invés da gente ter buscado a sabedoria e através dela conquistado as outras coisas. E aí eu não ia estar perto das pessoas erradas, nos lugares errados, eu não ia ser a pessoa errada, eu ia falar do Senhor, eu ia fazer as coisas. A nossa vida ela ia ser totalmente cheia de escolhas diferentes. Mas eu desde pequeno eu vi pessoas incentivando a ir na igreja. Eu nunca vi pessoas incentivando a ler a Bíblia, a entregar a vida a Jesus Cristo, esse tipo de coisa. Então eu acho que o discurso ele precisa ser realinhado. Nós precisamos falar mais de Jesus. As nossas redes sociais têm que estar cheias de Jesus, da palavra de Deus para tudo quanto é lado. Nós temos que semear essa palavra. Já que tem um algoritmo que fica embaralhando as coisas e pegando tudo que a gente fala, vamos ficar falando de Cristo. Sabe, tira aquelas fotos do passado, faz um detox, reavalia se essa pessoa que está na foto antiga não é a pessoa que Deus está falando para você não andar mais. Qual é o sentido de você se converter para a luz e ficar ainda guardando o tempo de trevas? Não tem sentido. Essa fase nebulosa da tua vida, como da minha, tem que ser extinguida. Nós devemos entrar numa nova fase, em novas coisas. A sabedoria torna o quê? A vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. Segurança diz que eu não tenho medo, eu tenho o quê? Confiança. Eu sou guiado por quem? Pela sabedoria. Quem é sabedoria? Deus, revelação do Espírito Santo. Então nós não resumimos a sabedoria como um conhecimento, como se fosse algo, um segredo secreto que eu leio, como se fosse um abracadabra e aquilo faz acontecer. Porque a sabedoria, por si só, sem fé e sem Cristo, ela não vale nada também. A pessoa saber todos os versículos da Bíblia, citando, não vale nada. A sabedoria precisa ser traduzida no nosso comportamento. E a tradução disso é o Espírito Santo. É Ele quem nos dá os dons necessários para que nós consigamos praticar todas essas coisas. E quando eu começo a fazer isso, o que acontece? Vem os dias felizes, vem a paz no coração, vem a confiança em Jesus Cristo, a minha fé aumenta e eu começo a viver conforme a sabedoria da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você leia a palavra de Deus, que
que você revisite a tua vida. Se você está se convertendo, começa a tirar os hábitos que você sabe que não é bom. Você não precisa de excessos. O Espírito Santo é um espírito de equilíbrio. Ele não vive nos extremos. Não vive nos extremos. Ore mais, converse mais com Deus, escute louvores. Tem uma playlist no Spotify minha, se você pesquisar meu nome, Gabriel Binato, você vai encontrar ela. Não sei se você é uma pessoa que já ouviu ou não. Louvores, essas coisas. Então lá vai ter uma base. Todo dia eu coloco uma música nova, todo dia eu ponho, sabe? E tá tudo lá de acordo com a palavra de Deus. E assim a gente vai fazendo as coisas totalmente diferentes. Se a gente espera um resultado diferente na nossa vida, nós precisamos fazer tudo diferente da forma que nós fazíamos. Porque aquela velha vida, aqueles velhos sonhos, só existe frustração, só existe dor. Por mais que alguma coisa lá de trás possa ter saudade, o custo espiritual daquilo é muito grande. E eu não quero mais ser triste. Eu quero viver dias felizes. Eu quero que Deus ele tenha orgulho de mim. Eu quero que Deus fique feliz com as coisas que eu faço. Não quero mais ser uma decepção. Eu quero viver no meio do amor. Eu quero viver junto do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.